Bem-vindo a mais uma meditação diária, bem-vindo ao nosso canal da Igreja Digital da Graça, o nosso ambiente de meditação na Palavra de Deus. Você é o nosso bem-vindo, nosso bem-aventurado a estar juntamente conosco para mais uma meditação aqui no nosso canal da Igreja Digital da Graça, no Facebook. Repetindo a todos que estão chegando agora, a Igreja Digital da Graça não é uma instituição religiosa, não é uma organização religiosa, é tão somente um ambiente criado para trazer uma meditação da Palavra de Deus de uma forma descomplicada, longe das convenções teológicas. Hoje nossa meditação está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo 30, que diz o seguinte: Disse mais, a que se assemelha o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Quando Jesus Cristo ele fala acerca do reino de Deus como uma semente de grão de mostarda, pequenininha, outra coisa que ele assemelha também ao grão de mostarda, a fé. Ele fala que o reino de Deus ele vai crescendo dentro de cada um de nós. À medida em que nós vamos tendo conhecimento acerca do Evangelho, à medida em que nós vamos nos relacionando com as palavras de Cristo, com os ensinamentos de Cristo, à medida em que vamos colocando em prática tudo aquilo que Cristo nos dá como exemplo, como modo de se viver, não apenas o nosso conhecimento acerca de Cristo, não apenas o nosso conhecimento acerca do que Cristo fez, vai crescendo dentro de nós. O reino de Deus também vai crescendo, porque à medida em que vamos praticando as ações que Cristo nos deixa como exemplo, como o amor, como a bondade, como a misericórdia, como a mansidão, como a paz, a pacificação, como o domínio próprio, como o próprio amor, quando vamos experimentando isso em nossas vidas, quando vamos exercitando isso, a cada exercício diário que fazemos, a cada momento que vamos aprendendo com a nossa experiência, nós vamos crescendo, tanto dentro do reino de Deus, como crescendo o reino de Deus dentro de nós. Quando Cristo diz que naquele dia nós saberíamos que assim como Ele está no Pai, o Pai está nele, Ele não estava falando apenas do Espírito de Deus que habitaria em nós, mas Ele também estava falando acerca do reino de Deus, que também em nós estaria. E não apenas estaria de uma forma de consciência, mas estaria de uma forma em movimento, na direção do aperfeiçoamento, a fim de que sejamos semelhantes a Ele, e sendo semelhante a eles, nós também estaríamos ligados a Deus, sendo semelhante a Deus, uma vez que Deus, habitando em cada um de nós, nos tornaria um com Ele. Jesus ele nos dá essa parábola para nos ensinar o valor da humildade, o valor da simplicidade, o valor das coisas pequenas. A nossa vida, ela começa de uma forma, digamos assim, insignificante, frágil, de uma forma que as pessoas, olhando para cada um de nós, logo de cara percebem que quão frágil somos nós no início de nossa vida. Mas à medida em que vamos crescendo, vamos nos fortalecendo, nos fortificando, vamos crescendo tanto em estatura como também em conhecimento. Da mesma forma, o reino de Deus começa em nossas vidas de uma forma simples, que às vezes as pessoas até possam dizer que seja insignificante, mas que ela vai crescendo à medida em que vamos caminhando. Ela vai crescendo à medida em que vamos nos conhecendo. Ela vai crescendo à medida em que, ao nos conhecermos, passamos a entender como funciona a vida. E entendendo como funciona a vida, vamos nos desatando das correntes que nos aprisionam da ignorância, nos aprisionam da alienação, nos aprisionam das trevas, das densas trevas da ignorância existencial. E uma vez livres, como Cristo mesmo disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, nos dá a sensação de que nossas asas nos impulsionam na direção da real liberdade. Não de uma liberdade aparente, mas de uma liberdade concreta.
Nós somos livres para ver o mundo da forma como ele é. Nós somos livres para entendermos como a vida funciona. Nós somos livres para experimentar a graça de Deus neste mundo e a eternidade também ainda nesse mundo. Nós somos livres para expressar o nosso pensamento, que já não são mais nossos pensamentos, mas os pensamentos de Cristo. E uma vez expressando os pensamentos de Cristo, as pessoas possam de alguma forma perceber que em nós há uma luz que ilumina, e iluminando as suas vidas, eles possam também experimentar o crescimento desse reino de Deus em suas vidas. O reino de Deus, ele começa pequeno, mas ele não permanece pequeno. O reino de Deus, ele só se torna pequeno quando nós tornamos a nossa mente pequena demais, infrutífera demais, mesquinha demais, para vivermos remoendo e como se estivéssemos numa roda de hamster que não leva a canto nenhum, apenas presos à literalidade das Escrituras. O reino de Deus exige de nós muito mais do que apenas o conhecimento da Escrita. Ele exige de nós a experiência de vida do Evangelho que se encarna em nós através de nossos atos, através da nossa consciência. Não mais de uma consciência escravizada, mas uma consciência em Cristo Jesus. O reino de Deus cresce à medida em que vivemos as nossas vidas, não pela nossa própria convicção, mas pela convicção que existe em Cristo, pela fé que existe em Cristo. Porque até isso, Cristo nos empresta como um símbolo, como um sinal de que somos, de fato, chamados por Deus e abraçados por Cristo, chamados pela palavra, abraçados pela graça. Que o reino de Deus cresça em suas vidas e que ele possa frutificar, e frutificando, tenhamos vida e vida em abundância. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, até mais uma meditação diária, se Deus quiser, e que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Mais uma vez agradeço a todos os moderadores de todos os grupos que de bom grado abriram um espaço para que nós pudéssemos, no seu ambiente, estar levando essa palavra aos seus membros. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos. Não esqueçam, compartilhem, curta, comente os nossos vídeos. Fiquem com Deus e até a próxima.